Salve, salve, Broncos Country do Brasil. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos e hoje, nosso pré-jogo da semana 8. Sim, já estamos chegando aí na metade da temporada de 2022, obviamente com resultados que a gente não esperava, resultados muito insatisfatórios, mas a gente segue aqui na nossa cobertura, independente da fase do time, estaremos aqui trazendo o melhor conteúdo de Denver Broncos no Brasil para vocês. Antes de começar o vídeo, vou dar o recado de sempre, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um like para ajudar a gente na divulgação, porque ajuda demais a gente que bateu aí 580 inscritos nessa semana e a gente está com a nossa meta de 600 inscritos até o final do ano e eu tenho certeza que a gente vai bater. E caso a gente bata, né, quase certeza, mas caso a gente bata, vai rolar um sorteio aqui no canal, então não custa nada vocês divulgarem aí com os amigos pra gente bater essa meta e rolar o sorteio aqui no canal, beleza? Vamos pro vídeo então, falar um pouquinho sobre o momento do Denver Broncos e o que é essa partida, uma partida que é especial para os Broncos, uma partida internacional. Os Broncos jogarão em Londres contra o Jacksonville Jaguars, um time que nos últimos anos tem jogado bastante em Londres, inclusive joga bem quando joga em Londres. E era um jogo que muita gente estava esperando, porque há muito tempo que os Broncos não têm um jogo internacional, né, um jogo fora dos Estados Unidos. E quando a NFL anunciou que seriam os Broncos que jogariam contra os Jaguars em 2022, muita gente estava já com aquela expectativa que não só a gente, mas como a NFL também, criou em cima dos Broncos. E aparentemente na semana 8 a gente não cumpriu nem, 1% das expectativas que colocavam sobre o Denver Broncos. E aí é um jogo que é até engraçado, porque se você fosse parar pra pensar que o Jacksonville Jaguars chegaria nesse jogo 2-5, você acharia ok, tipo, beleza, Trevor Lawrence segundo ano, head coach novo lá, o Doug Peterson. Ainda é um time em construção, um time muito jovem, com peças novas no ataque, peças novas na defesa, tudo bem. Mas o Denver Broncos chegar a 2-5, com Russell Wilson, com um ataque que prometia bastante, com uma defesa muito dominante, ninguém imaginava isso, ninguém imaginava. Então é um confronto entre dois times 2-5, dois times que, obviamente, se perderem esse jogo, na verdade a temporada dos dois já está muito comprometida, mas caso percam, quem perder esse jogo vai dar o adeus à temporada. E são dois times que vêm numa sequência de 4 jogos de derrotas. Os dois times começaram 2-1, tanto os Broncos quanto os Jaguars. E aí teve aí uma sequência de 4 jogos sem vencer. E, obviamente, essa sequência negativa dos Broncos é muito mais surpreendente que dos Jaguars, com todo respeito aos Jaguars, é claro. Mas realmente é uma situação muito chata, porque a gente imaginava que a gente ia chegar nesse jogo, que é um jogo que precede uma bye week, com ou um time, não digo invicto, mas um time com recorde positivo e um time convencendo. Um time que entraria numa bye week podendo recuperar os seus jogadores, podendo descansar seus jogadores para a segunda metade da temporada, que vai ser muito difícil, muito difícil. Os Broncos têm aí uma das tabelas mais difíceis para o resto da temporada. E aparentemente, sim, isso não vai mudar muito pra gente, sabe? Vai ser dureza qualquer tipo de jogo. A gente que tinha uma primeira metade considerada um pouco mais fácil, né? Com adversários que não tinham times muito convincentes. E a gente perdeu pra maioria deles, né? A gente só ganhou 2 jogos. E perdemos 2 na prorrogação, enfim, uma tragédia só, que é o Denver Broncos 2022. Mas esse jogo tem alguns aspectos muito importantes que a gente tem que ficar de olho, tá? O primeiro deles é que o Russell Wilson, ele volta de lesão, ele que não jogou contra o New York Jets na semana 7. Quem jogou foi o Brett Rypien e não fez um jogo horrível, tenebroso. Tudo bem, lançou uma interceptação e fez só 9 pontos. Mas o Russell Wilson também já fez diversas vezes só 9 pontos nessa temporada, né? Parece que esse é o piso dos Broncos. 9 pontos é o piso do time e o teto são 16 pontos. Né? A gente só passou em um jogo de mais de 16 pontos, que foi contra o Raiders, que nós perdemos. Então, é uma situação realmente lamentável. Mas, de qualquer forma, o Russell Wilson volta de lesão. Tá? Ele que estava sofrendo uma lesão, vem sofrendo com uma lesão de posterior da coxa.
né? Teve lesão no ombro também, mas isso aí já é passado, aparentemente. O Nathaniel Hackett já disse que o Russell Wilson vai jogar sem limitação nenhuma. Então ele é um grande atrativo para esse jogo de Londres. Talvez exista até uma pressão nos bastidores para ele jogar, porque a marca dos Broncos está em jogo, né? E você não ter um dos seus melhores jogadores, apesar de estar indo muito mal, pode ser um impacto na visualização do jogo, né? Em como esse jogo vai bem nas mídias, né? Vai ser um jogo, não é de horário nobre, mas é um jogo exclusivo da ESPN, às 10h30 no domingo, inclusive já anote aí na sua agenda. Mas é um jogo que eu já tô até cansado de falar que é um jogo de afirmação pro Russell Wilson. Eu falo isso talvez desde a semana 1, mas de fato ainda é. A gente tá esperando ainda esse jogo de afirmação ou reafirmação do Russell Wilson que até agora não chegou. Então ele vai contar aí com uma linha ofensiva ainda que debilitada, mas uma linha ofensiva que não deveria ter tantos problemas quanto uma defesa dos Jaguars que é ok no máximo, um pass rush ok no máximo, né? Mas uma linha ofensiva que cedeu só um sack para boa defesa do New York Jets com o Brett Rypien, que é um quarterback muito menos móvel que o Russell Wilson. Então, assim, esse é o lado positivo, né? O aspecto positivo. Outro aspecto positivo é que o Josey Jewell volta, ele que não jogou contra os Jets nem contra os Chargers e fez muita falta, principalmente no jogo corrido, né? Contra os linebackers. Os Broncos sofreram demais com o Austin Ekeler contra os Chargers e contra o Breece Hall do New York Jets. Mas tem outro aspecto importante desse jogo, porque assim, os Broncos, como eu já disse, estão numa situação muito comprometedora. Assim, é muito difícil que a gente consiga reerguer esse time, né? O time não só perde, como nem convence que vai conseguir melhorar. Mas a gente tem que começar a pensar agora no futuro desse time, né? De 2023 em diante. Porque o Russell Wilson assinou um contrato de 250 milhões de dólares que ele está atado, entre aspas, aos Broncos. Né? Ele não pode ser cortado pelo menos até 2026, 2027. Então a gente vai ter aí pelo menos, sem contar esse ano, a gente vai ter aí mais pelo menos 4, 5 anos de Russell Wilson. Então a gente tem que fazer esse time dar certo. Né? A gente tem que usar a janela boa dessa defesa, que ainda é uma defesa muito dominante, para ganhar o quanto antes. E aí a gente vem com alguns jogadores que podem estar disponíveis para a troca. O principal deles é o Bradley Chubb, né? O nosso edge rusher escolhido na 5ª escolha geral de 2018, que está em ano de contrato. Ele que não até o momento não renovou com o time e aparentemente não vai renovar, porque o time não está numa situação de salary cap muito saudável para 2023. Saudável está, mas ficaria muito difícil de renovar com o Bradley Chubb, já pagando o Russell Wilson, Justin Simmons, Randy Gregory, enfim. E aí o Chubb ele surge como uma alternativa para troca, né? Pode ser que os Broncos aceitem uma escolha de repente de 2ª rodada com uma 4ª rodada de um outro time, de repente até uma escolha de 1ª rodada, se for um time que for contender, imagine que essa escolha seja de final de 1ª rodada, né? Então tem bastante chance do Bradley Chubb fazer o último jogo dele pelos Broncos, inclusive dependendo de como tiver o jogo, eu não duvido que os Broncos tirem ele de campo. Tá? Só coloquem ele numa situação emergencial, porque a gente também está sofrendo com lesões na posição de edge rusher. O Randy Gregory e o Baron Browning não vão jogar. O Randy Gregory com uma lesão no joelho, que o colocou na injury reserve, né, reserva de machucados. E o Baron Browning machucou o quadril, né, contra os Jets e não deve jogar nas próximas 2, 3 semanas. Então a gente já está com bastante baixa no grupo de edge rush, mas a gente tem bastante profundidade, como eu disse, com o Bradley Chubb, com o Jonathan Cooper e o Nick Bonito, né, nosso calouro de 2ª rodada, que ainda precisa mostrar seu valor, né, diferente do Greg Dulcich, que foi a nossa escolha de 3ª rodada desse ano, que já fez 2 jogos bem interessantes. Além do Chubb, a gente tem o Jerry Jeudy e o KJ Hamler, escolhas respectivamente de 1ª e 2ª rodada de 2020, que também até hoje não comprovaram, né, essas escolhas. O Jerry Jeudy, ele é logicamente um wide receiver muito mais talentoso que o KJ Hamler, né? Tem uma árvore de rotas muito interessante, é um dos melhores corredores de rotas da liga. O problema dele é com os drops, com o problema de concentração e com os extra-campos, né? Parece às vezes que ele
não tá muito focado no jogo, né? E o KJ Hamler sofreu muito com lesões e é um cara que depende muito da velocidade dele. Se ele não for acionado em profundidade, ele não traz muita coisa para esse time. Então, tem que ficar de olho nesses dois aí. Pode ser que os dois também sejam alvo de trocas. O Jared Judy, obviamente, tendo um valor superior, eu imagino que de repente uma segunda rodada, uma terceira com uma quarta, seja um valor ok pelo o Jared Judy. E o KJ Hamler, sinceramente, qualquer coisa que vier, a gente vai estar aceitando, né? Uma sexta rodada, uma quinta rodada, talvez fosse até demais pelo KJ Hamler. Aí a gente tem outros jogadores, Dalton Risner, Albert Okwuegbunam, enfim, jogadores que não vão nos trazer grandes retornos, mas que podem ser trocados pelos Broncos, caso o George Paton, que disse essa semana que confia 100% no Nathaniel Hackett, que vê esse time indo para frente com ele e com o Russell Wilson, né, no longo prazo. Então, pode ser que seja o melhor a gente vender os nossos jogadores, entre aspas, né, trocar os nossos jogadores, para poder conseguir o maior número de escolhas no draft do ano que vem, já que a gente não tem escolha nem de primeira nem de segunda rodada. Essas duas são escolhas do Seattle Seahawks, tá? Eu queria terminar esse vídeo falando que é um jogo legal de se assistir. Eu sempre gosto muito dos jogos de Londres, porque é um jogo bem cedo, é um jogo que é às 10h30 da manhã, tá? E, obviamente, eu sei que tem eleição do Brasil, aqui no Brasil, né? Nesse domingo, então eu não vou sugerir para vocês irem votar cedo ou irem votar de tarde para poder assistir o jogo, mas vou dizer que pode ser que seja um jogo melhor do que as pessoas estão esperando. É um jogo que são dois times 2-5, dois times que estão bem mal, dois times que estão numa sequência muito negativa, mas ainda assim eu acho que os jogos de Londres eles costumam ter uma aura diferente. Então, recomendo. Inclusive, tô até com a blusa da seleção da Inglaterra, não falei, esqueci de falar no começo do vídeo, né, para já entrar nesse clima, né, de jogo de Londres. E tô confiante, para ser sincero, com a vitória. Eu acho que pode ser um jogo que mude um pouco a situação dos Broncos para a temporada, porque se a gente vencer esse jogo, a gente vai ficar 3-5, aí a gente vai ter uma bye week para poder descansar os nossos jogadores e tentar recuperar os lesionados. E a gente joga contra o Tennessee Titans na semana 10, fora de casa, um jogo difícil, eu sei. Mas ainda assim não é um time que convenceu até agora, é um time que ganha, mas, enfim, Ryan Tannehill de quarterback, um grupo de recebedores meia boca, defesa meio inconstante. Tem o Derrick Henry, que é um ótimo jogador, mas não é um time tão competitivo como era no ano passado, que tanto é que foi o melhor time da AFC na temporada regular. Então, pode ser que aconteça a tempestade perfeita. Se vocês forem lembrar de um jogo parecido com esse, no ano passado, foi quando a gente venceu o Dallas Cowboys em Dallas, né? E a gente não só venceu, como convenceu muito aquele jogo. Até o final do jogo estava 26-0 para os Broncos, e aí os Cowboys fizeram ali pontos no garbage time. Eu vejo esse jogo similar, tá? E aí depois a gente enfrenta os Raiders em casa. Então, assim, são 3 jogos em sequência que, assim, eu sei que a fase não é boa do time, mas se o time tem qualquer pretensão, não de ir aos playoffs, não de pensar aqui em ganhar divisão nem nada, mas de fazer um trabalho digno, né, do que a gente merece, porque a gente já está há 6 anos esperando atuações dignas desse time. Esses 3 jogos são primordiais. Mas se a gente perder esses 3 jogos, aí realmente vai ser uma vergonha, né, a gente entregar de bandeja uma escolha top 5, de repente top 3 para o Seattle Seahawks no draft. Realmente vai ser lamentável, uma vergonha nunca antes vista. E a gente espera que o Denver Broncos não nos faça passá-la. Vou ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez quem esteve aqui acompanhando a gente, não só nesse vídeo, mas como nas lives que nós fazemos toda semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like para ajudar a gente na divulgação do nosso vídeo. Lembrando que se a gente bater 600 inscritos até o final do ano, tem sorteio aqui no canal. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais, @broncos_br no Twitter e @denverbroncosbr no Instagram. Encontro vocês na semana que vem, na live pós-jogo, provavelmente na segunda ou na terça, vamos ver. E é isso. Go Broncos. Let's ride. E até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.